bater palma? Claro. O Vini Júnior merece muito. Prêmio de melhor jogador do mundo. Pra gente, ele já era o melhor jogador do mundo. A gente já tinha decretado isso, não é mesmo? Justiça Mas foi agora, feita. exatamente, ele foi escolhido pelo FIFA The Best 2024, que ganhou todo o meu respeito agora, né? E se une a grandes nomes do futebol brasileiro, como o Romário e o Ronaldo. Vamos ver como foi. O prêmio FIFA The Best é o reconhecimento pelo que fez o jogador mais eficiente da última temporada. Vinícius liderou a equipe espanhola na conquista da Champions, da Supercopa da UEFA e do Campeonato Espanhol. Há cerca de 40 dias, o brasileiro perdeu a eleição do prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football em parceria com a UEFA, em que ele também era apontado como favorito. O espanhol Rodri, do Manchester City, acabou levando. Vinícius Júnior foi o nome preferido de um júri formado por mais de 200 capitães e treinadores de seleções, jornalistas e pelo público em geral, que teve direito a voto através da internet. Desde 2007, um brasileiro não alcançava essa glória. Vini agora passa a figurar em um seleto grupo. Até então, eram apenas 5 atletas do nosso país que tinham atingido esse feito. Romário em 94, Ronaldo Fenômeno em 96, 97 e 2002, Rivaldo em 99, Ronaldinho Gaúcho em 2004 e 2005 e Kaká em 2007. A cerimônia no Catar foi toda verde e amarela. Na categoria Fair Play, o meio-campista do Internacional, Thiago Maia, foi homenageado pela solidariedade prestada às vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Para fechar a noite, a rainha Marta, que ficou com o troféu. Muito bem, quanta coisa boa, quanto brasileiro, Flávio Vini Casagrande. Ô, Venê, até que enfim o Vini Júnior é o melhor do mundo. Pra gente ele já era, né? Pra gente já era um sentimento que... Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que faltava isso pra ele, né? Verdade. Porque muita gente fala assim, esse prêmio não vale de nada, a gente valoriza muito esse prêmio, não é pra valorizar tanto. Mas, gente, imagina, se põe no lugar do Vinícius Júnior, o reconhecimento que é você subir naquele palco, fazer um discurso tão lindo, porque ele fez um discurso maravilhoso, inclusive agradecendo ao Flamengo também, falando de São Gonçalo, que é a cidade vizinha aqui da gente. Então, é assim, eu acho que ele merecia esse momento dele. Olha ele achando que merece. Quando ele saiu aqui do Flamengo e foi para o Real Madrid, ele falou que o sonho dele era ver todos os brasileiros torcendo por ele. Eu acho que esse sonho foi realizado. Perfeito. Embora alguns comentários, ele não merecia, mas enfim, a grande parte do povo brasileiro estava torcendo sim para ele. Mas sabe de uma coisa, Venê? Essa minoria que não torce pro Vini, e a gente super entende que é uma questão clubista. Isso faz parte do futebol. É o anti-flamenguista. A gente vive de futebol. Associa ao Flamengo. A gente sabe que é isso. O Vini foi revelado por um grande clube. Um clube que tem muita rivalidade, né? O Flamengo é um clube que ame ou deixe, né, Vini Casagrande? A gente sabe que o Flamengo é assim. E é super natural a gente olhar um torcedor de um outro time, de lá e de cá, não tá torcendo pro Vini, mas o que eu percebi, eu não sei vocês, era a maioria mesmo torcendo pro Vinícius. Outro dia eu botei um texto quando ele não ganha o outro prêmio, achando um absurdo, obviamente, eu torci muito pro Vini, e alguns irmãos de camisa botafoguenses, não todos, graças a Deus, mas alguns. Ô, Fernanda, ele já fez o chororô pra gente, porque ele provocava muito o Botafogo quando jogava no Flamengo. Mas ele transcendeu, ele passou dessa esfera do regional e agora é o mundial, é o Brasil sendo representado. Gente, pode não ser a opinião de quem tá assistindo, falou... Pra mim não, Fernanda. E tá tudo bem, o clubismo tá vivo no futebol. E eu acho que é isso que também sustenta bastante o jeito que a gente tem de consumir o produto futebol, hein, Flávio Vinícius? É válido, né, também, os secadores. Mas no caso ele tá representando o Brasil. Numa Copa do Mundo, historicamente, todo mundo... O Pelé era do Santos, mas o torcedor do Corinthians torcia também na Copa. Acho que o Vini Júnior agora tá representando o Brasil. Um cara que merecia muito. A gente sabe que a tendência desse prêmio em ano de Copa do Mundo é o destaque da Copa, né? A gente vê isso historicamente. O Messi já não estava num grande centro, mas brilhou na última Copa do Mundo, aí foi eleito o melhor. E quando não tem Copa do Mundo, é o cara que se destacou na Champions. E o Vini Júnior foi o grande destaque da última Champions, então nada mais justo. France Football, você que deu vacilo lá de entregar pro Rodri, porque a justiça agora foi feita. O Rodri não ganhou esse? Ele estava entre os
primeiros, mas não, só que não. Ih, que loucura, hein, Vene? Não era nem pra ter vencido outro. Oh, meu Deus. Essa é a Agora, verdade. além de Vini, que tá aí, o melhor do mundo, é isso, Vinícius, você merece esse prêmio. Garoto talentoso, garoto que persevera, que além de jogar futebol, briga por uma das lutas mais difíceis do mundo, que é contra o racismo, e a gente né? vê que ele é um símbolo dessa luta no futebol contra o racismo. Conseguiu chacoalhar uma situação. Sabe que ele de forma levanta essa bandeira, né? Exatamente, de chamar atenção. Isso é importante, a gente não está falando de futebol, a gente está falando de ser humano, né? Essa luta, ela é importante, essa fala do Vini, as coisas em que ele briga por isso. E é cansativo, hein? É muito cansativo. Nós aqui, que somos brancos, não temos noção do que ele já passou e o que ele ainda passa para brigar com essa luta. Então, assim, uma admiração total por você, Vinícius. Parabéns. E também por esse menino aqui. Põe na tela o Gui. O Thiago Maia, vamos falar dele também. Tá aí o grande Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo, Vene Casagrande. Ele, seu talento, seu futebol e suas dancinhas, é a magia do futebol brasileiro. E também o Gui, o vascaíno, que ganhou como o melhor torcedor do mundo, né? O Gui, que tem uma doença rara na pele, e a mãe dele batalha muito para dar uma qualidade de vida dele, porque há um sofrimento de dor e tudo mais por conta da pele dele. E ele fala no seu pronunciamento, Vene Casagrande, ele fala: o Vasco e o futebol me fazem esquecer as dores que eu sinto. Imagina, um menino de quantos anos tem o Gui? 10, 11 anos? Que encanta o Brasil já tem o tempo e agora encantando o mundo como o melhor torcedor do mundo, Vene Casagrande. Cadê o Gui? Põe o Gui aí na tela. E representando o Vasco, né? Querendo ou não, Também. nessa premiação, porque ele é torcedor do Vasco, da Gama, a gente sabe da história, deve ser uma luta diária para ele, para a família dele, uma dor. Mas através do futebol ele consegue superar essa dor de alguma maneira. Então, acho nada mais justo também essa premiação aí pro Gui. Parabéns ao Gui, parabéns pela família dele, por todo esse processo de batalha diária, né? Porque é muito fácil falar isso aqui, mas eu não sei como que é passar por isso. E ele consegue superar isso diariamente. Parabéns, Gui. Parabéns também para a família dele. Eu tenho certeza que o Nenê, todos os vascaínos... É verdade, o Neymar já adora teve a ele também. oportunidade. O Peck, né? O Ele tinha uma Peck que ligação fez com o Peck, ele... né? Ele, É verdade. A relação inicial dele... Começou com o Gabriel Peck, Começou né? com o Gabriel Peck, né, Flavini? Que foi crescendo, os outros jogadores foram conhecendo, que é uma condição da pele dele que traz um pouco de dor também, às vezes. Então, há uma dificuldade, uma limitação ali no dia a dia, por conta do toque na pele. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os jogadores do Vasco, quando vão chegar perto dele, não encostam muito por conta mesmo da condição dele. E aí, imagina uma criança tão nova, qualquer doença já tira a sua qualidade de vida, já traz dor física, é muito ruim. Uma criança, então, e a gente saber da boquinha dele que o futebol, que o Vasco faz ele sair desse lugar de dor e trazer um lugar de alegria. Ele que tá sempre sorrindo, tá sempre com essa energia boa. Um beijo pra mamãe e pro papai deles que estão aí, né, com essa luta aí com o Gui. Eu fiquei muito emocionada. Muito Você chegou a ver o vídeo dele recebendo a notícia com a mãe dele que ele ganhou? Foi maravilhoso. Foi muito bonito. Tem no Instagram do Gui, se vocês conseguirem colocar. Foi muito fofo, Flávio. É um caso que a gente vê a importância do futebol como ferramenta social, o bem que o futebol faz e também ele é exemplo pra gente também, porque às vezes você tá com aquele probleminha tão pequenininho, né? Uma discussãozinha em casa e você fica abalado, fica desmotivado e aí você vê um garotinho que supera um problema, que mostra alegria quando tá com os jogadores, a alegria de viver, serve de exemplo para todo mundo. E a gente, olha que eu tava raciocinando aqui, Vene, a gente tá falando de um prêmio sobre o esporte, né? Sobre a performance, sobre personagens. E a gente falou do Vini, que ganhou pelo seu talento, pelo seu futebol e também traz junto com ele a luta contra o racismo. A gente está falando do Gui, que traz do esporte uma energia e um sorriso para esquecer a dor que ele sente na própria pele por conta da sua doença rara. Cadê? A gente tem som aí do Gui? E na próxima imagem eu vou pedir o Thiago Maia, que é mais um prêmio e a gente está falando de uma questão social também. O futebol, assim, às vezes me cansa um pouco, Flavinho. Chegando no final do ano a gente já quer sair de férias, porque a pressão do futebol é muito grande, não só para os atletas, para a gente que trabalha também. A gente tem que estar sempre acertando. Um dia a gente erra, a gente toma pedrada, porque assim,
O futebol, onde tem futebol, tem cobrança. E nós todos aqui somos cobrados, né, Vene Casagrande? Diariamente. Tem dia que a gente tá no auge, todo mundo tá compartilhando o vídeo. E tem dia que a gente tá sendo cancelado por alguma coisinha que a gente falou e que não tá paixão, a gente difícil agradar a todos, né? Exato. Mas aí são essas coisas do futebol que me fazem me emocionar. Enche a tela. Você sonhou semana passada? Pessoal, ó, do Instagram, muito obrigado por votar em mim. Eu agradeço a todos que me apoiaram. Tá feliz? Tô muito feliz. Um beijo pro Gui, coisa linda, ganhou, é o melhor torcedor do mundo. E é do Vascão, hein? Vamos só mostrar que eu prometi. O Thiago Maia também, pode ser, Alci? Sensacional a imagem. Que ele ganha. Né? Ele... A gente... O Vene, como é o nome da categoria certinho? Você sabe? Fair Play. Fair Play. Isso. O Thiago que ficou muito envolvido quando teve a tragédia na chuva do Rio Grande do Sul, no início do ano. Esse aí na tela, pra quem não pode ver o conto, é o Thiago Maia. Carregando uma idosa nas costas, com a água até o seu pescoço. Essa é a imagem que está na nossa tela agora. E ele carregando essa idosa. Esse foi um dos resgates que o Thiago Maia fez nas chuvas lá do Rio Grande do Sul. Para quem não lembra, o Thiago era jogador do Flamengo. Não aconteceu tanto aqui e foi pro Internacional bem no momento que logo depois, né, na verdade, aconteceram as tragédias. Então a gente tá falando de um cara, porque às vezes o cara já tá lá no Sul há muito tempo, já criou uma relação. Tá envolvido o com a cara população, chegou lá, né? se não me falha a memória, ele é de Roraima. Isso né? aí. Ele é de Roraima. É isso aí. Thiago de Maia de Roraima. E ele lá tava no Sul há poucos meses e se envolveu dessa forma, ajudando o Vene Casagrande a salvar vidas. E ganhou o prêmio do FIFA The Best do Fair Play, né? Essa imagem aí é triste e assim, e também me traz alegria ao mesmo tempo, porque a gente está falando de uma dificuldade absurda que o povo do Rio Grande do Sul passou. A gente pode ver essa senhora aí, só que também me traz alegria ao ver Thiago Maia fazendo isso. Isso mostra que o ser humano não está perdido, muito pelo contrário. Ainda há salvação nessa terra, embora muita gente ache que o ser humano tá acabando com tudo, não. O Thiago Maia é um cara que tem um coração enorme. Ele mostrou nessa atitude, inclusive ele usando a força atlética dele, porque ele é um atleta, para poder ajudar de alguma forma. E várias outras pessoas falando, julgando, como que eu vou ajudar? Tá aí, ó, o Thiago Maia mostrou como é que pode ajudar. Então, justíssimo esse prêmio aí pro Thiago Maia, o prêmio Fair Play, dado pela FIFA. Parabéns ao Thiago Maia e parabéns a todos os atletas que na ocasião ajudaram também. Eu acho que o Thiago Maia ele só representa essa classe de jogadores aí. Surfistas também foram lá. Exatamente. Com jet ski. Pedro Scooby, né? Pedro Scooby levou vários surfistas com ele, levou o jet ski dele, né? E fez vários e vários resgates. O Diego Costa, que tem aquele carro que consegue andar um pouco na água, também fez vários resgates, que jogou no Botafogo no ano passado e estava lá no Grêmio. Enfim, você falou bem, ele representa uma classe de esportistas que usaram a sua força atlética e se arriscaram, pra ajudar. Exatamente. Legal. Vamos falar do Flamengo? Olha aí, tá marcada para essa quarta-feira a posse, é o famoso hoje, hein, Vene Casagrande? Do novo presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista. O rubro-negro vai se acostumando com esse nome, é o BAP. Na última segunda ele foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do clube e a gente vai ver como foi, Rodrigo. O final do ano do Flamengo está agitado, com mudanças na parte interna do clube que vão refletir na próxima temporada do rubro-negro. Para os próximos 3 anos, a missão de presidir o Fla ficará com Luiz Eduardo Batista, o BAP. Nesta quarta-feira acontece a cerimônia de posse dele na Gávea. Quem também estará presente logo mais será o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ricardo Lomba, que foi eleito na última segunda-feira. Ele recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim, teve 171 votos. Funcionário da Receita Federal, Ricardo Lomba, de 56 anos, é um nome antigo da política do clube carioca. Ele também chegou a se candidatar à presidência do Rubro Negro em 2018.
Entre as diversas funções, o Conselho Deliberativo do Flamengo é responsável por realizar o orçamento aprovado e promover votações, como de contratos de patrocínios e uniformes do futebol e mudanças de estatuto. Quanto mais você participa do dia a dia do Flamengo, tem a oportunidade de trabalhar em diferentes locais aqui, né, em comissões, em vice-presidência e tal, você vai adquirindo uma certa maturidade, adquirindo conhecimento sobre o Flamengo. E aí hoje eu fico assim muito feliz de talvez as pessoas enxergarem em mim uma pessoa que aprendeu com todas essas experiências e que consegue agregar muita gente, né, uma votação bastante expressiva e de diferentes correntes políticas no clube. Ao lado dele ficará Silvio Bastos, que também já tem muitos planejamentos para o clube. Pela necessidade de mudanças, pelo aquilo que a gente falou na campanha, que a gente pretende reformar, modernizar o nosso estatuto, e é isso que todo mundo vem falar com a gente. Então, esse é o momento, efetivamente, para a gente conseguir implementar essas mudanças. 2024 está chegando ao fim, e para o rubro-negro em um ano marcado por conquistas. E agora, com muitas mudanças, a tendência é seguir trilhando o caminho das vitórias. E nós aqui da mídia tradicional, falando com o público, vão se acostumando. O BAP é o novo presidente do Flamengo. E eu que eu tô precisando de férias, eu acabei não lendo o nome do Lomba ali, hein, o Vene Casagrande. Mas na última segunda, o Lomba, que apareceu até na entrevista aí, foi eleito o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ô, Vene, explica pro povo a diferença então. Vamos lá. O BAP é o presidente mesmo, entrou no lugar do Landim, perfeito? E o Lomba é o presidente do Conselho Deliberativo. Quais são... o presidente é o presidente, mas do Conselho Deliberativo, o que ele precisa, o que ele faz? Olha, vamos lá. Ele é responsável pela organização do Conselho Deliberativo, votação, por exemplo, a compra do terreno do Flamengo para a construção do estádio próprio. Foi votado pelo Conselho Deliberativo. Entendi. Então, esse conselho é extremamente importante. Tudo passa por lá, né, Vene? Tudo passa por lá. Grandes decisões. E isso aí foi mais uma vitória do BAP, porque o BAP estava apoiando o Ricardo Lomba. Então, o candidato do BAP venceu essa eleição e venceu muito bem, com mais de 85% dos votos. E aí muita gente vai parar assim, nossa, pra que isso? É tão importante? Sim, é tão importante. O presidente, ele ter o apoio do presidente do Conselho Deliberativo é extremamente importante. E o Ricardo Lomba, para quem não lembra, ele foi vice-presidente de futebol do Flamengo em 2018, com o Eduardo Bandeira de Mello, e foi candidato à presidência, apoiado pelo Eduardo Bandeira de Mello em 2018. Ou seja, é um cara que tem uma história muito grande, uma história extremamente respeitada dentro do Flamengo. E a vitória do BAP nessa eleição do Conselho Deliberativo foi muito comemorada. Por quê? Porque o BAP, como a Alcinene mostrou aí no VT, é a favor de mudanças no estatuto do Flamengo. Por exemplo, uma mudança que eles querem desde já, a obrigatoriedade de TVP. Por exemplo, vice-presidente de futebol, vice-presidente de marketing. Não, o BAP ele tem a ideia de fazer uma espécie de conselho diretor, um conselho de administração como funciona nas grandes empresas pelo mundo. Essa coisa do VP é muito do social, né? É muito social, e o BAP não é a favor disso. Inclusive, isso foi uma promessa na campanha dele. Profissionalizar o Flamengo. E isso aí seria uma atitude para profissionalizar o Flamengo na visão dele, fazendo um conselho diretor que teria uma reunião semanal e eles iriam definir entre eles. Vou dar um exemplo. O presidente do Google Brasil vai fazer parte desse conselho diretor. O Flávio Villeman, que é o VP dele, vai fazer parte desse conselho diretor. É um vice-presidente, Rodrigo, né? São vários vices juntos. Só que eles não vão ter um cargo específico. Você, Fernanda Maia, você seria meu VP de futebol, mas você não vai ser VP de futebol. Você vai fazer parte do conselho diretor, porque você vai ajudar em outras pastas também, em outras decisões. Por exemplo, Flavinho, que seria o meu VP de comunicação, vai fazer parte do conselho diretor, mas ele também vai ajudar nas decisões do futebol. E aí vai ter o CEO. Essas pessoas vão responder ao CEO, entendeu? O CEO vai ser o chefe. Só que o CEO ele vai ser remunerado, ele vai ser cobrado. Claro. Não necessariamente ele precisa ser torcedor do Flamengo, não. Ele tem que ser profissional, extremamente profissional. Ou seja, é uma empresa. O BAP ele quer adotar atitudes de empresa ali diariamente dentro do Flamengo. Ô Flavini, que a gente via um tempo atrás no futebol muito normal, quando a gente fala social, são esses clubes sociais mesmo, como é o Flamengo, como é o Fluminense, o Vasco e o Botafogo não mais, porque são SAF. A gente chama hoje o Vasco ainda de híbrido, daqui a pouco quando uma SAF assumir. E aí eu posso dizer de cadeira, porque eu trabalho num clube SAF e já trabalhei num clube social e olímpico, né? A diferença, ela é muito grande. E quando o Durcésio ganha lá no Botafogo,
e ele que faz essa transição para a SAF, e ele que escolhe o John Textor para ser o dono do Botafogo, muito importante. Foi importante na história do Botafogo entrar um cara, que é o do Césio Melo, que vai sair agora, agora são 4 anos do Botafogo. A entrevista primeira do Césio era profissionalismo, profissionalismo, profissionalismo. Eu só escutava essa palavra. E como isso foi importante, porque o que ele faz, a primeira coisa que ele faz é isso aí. Ele tira esses VPs e coloca um CEO que na época era um cara de uma multinacional, ele não era Botafogo e nem nada disso, mas ele foi ali, teve essa mudança da organograma da empresa e virar uma empresa mesmo, e que o Botafogo nem era SAF ainda não, mas ele deu esse olhar que o Flamengo vai entregar profissional, e isso faz hoje em dia toda a diferença no futebol, o Flávio Vinick. Pouca gente sabe ou não vê a importância do Durcésio nessa transformação do Botafogo, né? A gente ouve, escuta muito o Textor. O Textor foi o cara, mas quem escolheu o Textor, se o Textor hoje está no Botafogo, é por causa do Durcésio. Eu também, um amigo botafoguense que me alertou isso. Ele falou, cara, o grande responsável, o herói do Botafogo é o Durcésio, que foi através dele que chegou o Textor. Imagina, e que chegou as mudanças bruscas para você mudar num clube, para quem você vai vender. A gente tem experiências positivas e negativas da SAF. O Botafogo, talvez aqui no Brasil, é um grande exemplo. Então, a importância do Durcésio, que teve esse olhar de identificar que o Textor seria uma boa. Tem outros exemplos em outros clubes que a venda não foi muito bem feita e não está colhendo frutos. O Flamengo vai seguir nesse mesmo caminho, né? Os outros clubes, a gente vê que o Vasco está passando essa transformação, o Fluminense também deve passar. O Flamengo, acho que tem força para caminhar com as próprias pernas. Mas o ponto é... Mas vai ter que se modernizar. Não é que o Flamengo, gente, pelo amor de Deus, vai virar essa... Não tem nada a ver. Mas esse olhar profissional, você trazer um CEO que, como o Vene traz, pode parecer uma bobeira. Ele não necessariamente tem que ser Flamengo, mas ele precisa trabalhar e ele vai ser remunerado. Imagina um clube do tamanho do Flamengo, o tanto que gira de grana, e você tem um monte de cargo de gente que vai lá todo dia, se dedica e não ganha o seu salário. Assim, isso pode parecer uma bobeira, mas isso é um passo gigantesco para você se profissionalizar. Só para não parecer uma injustiça com o atual presidente, o Rodolfo Landim, eu digo atual porque a posse ainda vai acontecer. Na verdade, hoje o Flamengo ele já é extremamente profissional. Se a gente for parar e analisar, tem o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, ele é um cargo remunerado. São detalhes, Vene. São detalhes. A grande questão é o seguinte, que até a gestão do Rodolfo Landim, tem vários VPs. O VP de comunicação e marketing, que é o Gustavo Oliveira. Também do tem o VP de finanças. No futebol, por exemplo, tinha o Marcos Braz, que a gente sabe que ele tinha praticamente carta branca do Landim para tomar várias decisões, obviamente em comum acordo com o próprio presidente. Então, só para não parecer que atualmente o Flamengo não é profissional. Ele é profissional. A gente pode debater aqui se o departamento de futebol tomou as decisões corretas. Na minha visão, foi o grande erro do Rodolfo Landim, apesar de ele ter conquistado vários títulos. Mas projeto esportivo, ele nunca teve. Eu acho que ele teve muita sorte com o Jorge Jesus, ele teve sorte com o Dorival Júnior, e quando o Dorival Júnior deu certo, o que ele fez? Demitiu o Dorival Júnior e trouxe o Vitor Pereira, que foi um técnico tem a força da camisa do Flamengo também, tudo Sim, isso. Claro. A potência que é a marca Flamengo. É só para não parecer que também na gestão Rodolfo Landim tudo deu errado. Muito pelo contrário, se a gente for olhar finanças, deu certo. A questão é que no futebol a gente pode debater aqui sobre vários assuntos, apesar dos títulos conquistados. Mas nessa reorganização total no futebol nacional, o Flamengo foi um dos primeiros. Eu não estou falando de SAF ou não SAF, estou falando de organização mesmo. Começa com bandeira e você começa a equalizar dívidas, pensar na importância de você se organizar, de você ter um organograma. Começa a caminhada do Flamengo e aí ele começa a virar. Ele sempre foi, obviamente, uma potência, mas uma potência organizada. E começa a ganhar tudo. E todo mundo querendo seguir os seus passos, né? Vamos dizer assim, de uma organização. Agora a gente já está falando de um Flamengo que já está super profissional e que são detalhes para afinar. Acho até que o Flamengo demorou a fazer isso. Por exemplo, o Palmeiras, que é um clube associativo, ele não tem mais cargo de pasta de VP também no futebol. São diretores que são cobrados ali diariamente. Eu acho que, assim, independentemente se está certo ou errado, o BAP ele vai cumprir algo que ele prometeu durante o período eleitoral inteiro aí, que é profissionalizar. Isso aí é profissionalizar. Vene, quer dizer que vai dar certo? A gente não sabe. Exatamente. Mas a tendência de dar certo é muito maior. É o mesmo grupo, né? Desde 2013 o BAP também fazia parte. Exato. O Flamengo continua o mesmo grupo. Vai só trocando personagens. O mesmo grupo é o mesmo. São pessoas competentes, todas elas.